de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos salmos mais lindos da palavra. Muitos de nós conhecemos esse salmo de cor, nem precisamos de ler, nós já conseguimos declará-lo inteiro, não é? É um salmo poderoso demais, mas ele não foi escrito por Davi. Você sabia que não foi só Davi que escreveu os salmos? Olha, Salomão escreveu os salmos, Moisés escreveu os salmos, Asaf escreveu os salmos, e os filhos de Corá escreveram salmos. E esse aqui é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, os conhecidos como coraitas. Quem eram os coraitas? Eles eram da classe dos levitas. Então, eu trouxe aqui um pedacinho, né, dessa árvore genealógica. Eu sei que quando a gente vai embora, a gente vai esquecer tudo isso aqui. Mas, pelo menos, vamos pedir ao Senhor para deixar um pouquinho aqui de conhecimento em nosso coração, não é? Por exemplo, Deus começou um povo com Abraão. E Moisés e Arão, não é? O sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, eles foram a 7ª geração depois de Abraão. Olha, Abraão, Isaque, Jacó, Levi, que foi o 3º filho de Jacó, Coate, Anrão, que foi o pai de Moisés, não é? E vem então Arão, o sumo sacerdote. E Levi, de onde descendem os levitas, os sacerdotes, aqueles que cuidavam do tabernáculo e do templo, do culto, da adoração. Levi teve 3 filhos, de onde descendem as 3 classes sacerdotais. São as 3 turmas de levitas: Gerson, Coate e Merari. De onde descendem os gersonitas, os coatitas e os meraritas, não é? E o Coate, ele teve 4 filhos: Anrão, que foi o pai de Moisés e de Arão, Gizar, Hebron e Uziel. E o Gizar, ele teve um filho chamado Corá. Corá, então, era primo de Moisés, era primo de Arão, não é? Que era da classe dos levitas, só que dos coatitas, né? Levitas, mas da classe dos coatitas. E o Corá, ele teve 3 filhos, o Assir, o Eucana e o Abisaf. Esses rapazes, esses jovens aqui que escreveram esse salmo. Mas eles não só escreveram esse salmo, eles escreveram vários salmos. Por exemplo, o Salmo 84, que é um salmo lindíssimo também, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Olha como eles falam sobre átrios, olha como ele fala sobre tabernáculos. E eles dizem no Salmo 84 assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou um ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, junto aos teus tabernáculos, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Eles amavam escrever sobre o culto, porque eles eram da família sacerdotal, né? Nos Salmos 42 aos Salmos 49, foram eles que escreveram. Depois eles escreveram o Salmo 84, 85, 87 e 88. Mas quem eram esses jovenzinhos? Eles podiam escrever com autoridade o que eles escreveram nesse salmo, irmãos, porque eles viveram na pele o que é ver a terra tremer, o que é ver a instabilidade da natureza. Eles eram da família sacerdotal, auxiliavam os sacerdotes no culto do tabernáculo, auxiliavam não só na música, porque os levitas, não eram só aqueles que cuidavam da música. No começo, os levitas, eles faziam muito mais do que música. Eles cuidavam do templo, de lavar o templo, e olha que era coisa séria, porque os sacrifícios que eram feitos nos altares, no altar
principal, quando chegava no tabernáculo, e depois o sumo sacerdote levava o sangue do animal no Santo dos Santos, quem aqui já tentou lavar sangue da roupa? É difícil. E naquela época se lavava com hisopo. Era muito difícil o trabalho dos levitas, não é? Tinham que manter o fogo aceso constantemente, 24 horas por dia. E eu ontem estava conversando com a pastora Cidá, porque eu estou já meditando, já passei o Levítico, já estou em Números. E lá em Números, tanto Levítico quanto Números, o Senhor fala assim, olha, não pode deixar o candelabro sem luz. Então tem de renovar o azeite todos os dias. O fogo tem de arder no altar constantemente. E eu e a pastora Cidá pensando, né, no deserto. Irmãos, eles estavam no deserto, onde eles encontravam azeite puro, porque tinha que ser o melhor azeite para adoração. No deserto não tem oliveira. Não tem como ter o processo, não é? De fazer da oliveira, extrair dali o azeite melhor. Então, será que eles trouxeram do Egito milhares de litros de azeite? Carregando aquilo pelo deserto? E outras coisas mais, irmãos. Quando tinha Páscoa, aquele povo todo, 3 milhões de pessoas, tomando o vinho. Onde que eles encontravam uva no deserto? E mais, a coberta do tabernáculo era feita de pele de animais marinhos. Onde eles tinham animais marinhos no deserto? São coisas que realmente nos fazem pensar em como Deus proveu tudo para que Moisés, Aholiabe e Bezalel pudessem construir o tabernáculo. E aí você pergunta, aí você pode afirmar, não só perguntar, mas afirmar, mas e Noé? Que recebeu aquela madeira, não é da melhor, para poder construir a arca. Deus, quando nos dá uma palavra, Deus, Ele nos provê daquilo que nós precisamos para cumprirmos aquela missão. Então, esses jovens, eles estavam lá, não é, servindo, e eles eram filhos de Corá. E sabe o mais interessante? Que Corá, ele foi conhecido na Bíblia como aquele que se rebelou contra a liderança de Moisés e de Arão. Ele não só se rebelou, mas ele fez um motim no meio do povo, e ele chamou mais 2 amigos. Então, eram 3 amigos que se levantaram contra a liderança de Moisés. Era Datã, Corá e Abirão e suas famílias. E sabe o que aconteceu? Por causa da sua rebelião, a terra foi aberta. Eles foram enterrados vivos. Centenas e centenas deles, porque eles 3 morreram enterrados vivos, engolidos vivos pela terra. Suas famílias, seus amigos, seus pertences. Coloca para mim como é que foi. Olha como é que foi, irmãos. Esses jovens que escreveram aqui, o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eles viveram isso na própria pele. E a palavra do Senhor faz questão de mostrar para nós que os filhos de Corá não morreram nesse tremor de terra em que a terra se abriu. Eles não morreram, esses 3 jovenzinhos continuaram vivos. E logo depois desse episódio, eles começaram a escrever salmos ao Senhor. E sabe o que isso nos mostra? Que eles não se tornaram um produto do meio. Eles não foram coniventes com a rebelião do próprio pai, da própria mãe. Por isso eles foram poupados por Deus. Não foram coniventes. E quantas vezes, irmãos, nós vemos tantas pessoas aí sendo coniventes, reproduzindo, dando continuidade aos pecados dos seus pais. Eles nos ensinam muito, porque eles não quiseram reproduzir nas suas vidas aquilo que o seu pai estava fazendo. Eles foram terminantemente contra aquela rebelião, o falar mal de Moisés enquanto líder daquele povo. Deus, ele suportou vários pecados do povo durante 40 anos, mas Deus não suportou a rebeldia contra a sua autoridade delegada. Deus agiu com juízo sumário. Meu pai era um homem trabalhador. Meu pai era um homem que sustentou com seu trabalho 7 filhos. Ele era empreendedor, sonhador,
era um homem de negócios, e eu tenho muito do meu pai em mim. Mas tinha muita coisa na vida do meu pai que eu decidi não repetir. Eu decidi não continuar. Eu decidi que eu não queria aquelas coisas erradas que eu via nele na minha vida. E muitas vezes a gente ouve, não é? Pessoas dizendo, mas eu sou violento porque o meu pai era violento. Eu tenho vício porque o meu pai tinha vício. Eu falo palavrão, eu falo mentira porque o meu pai falava mentira, o meu pai falava palavrão. Eu vivo endividado porque o meu pai vivia endividado. Não. Nós podemos tomar uma decisão como esses 3 jovens aqui, de nós não nos tornarmos um produto do meio, de nós sermos diferentes, fazermos a diferença em nossa vida. Havia um provérbio em Israel, irmãos, lá atrás, que dizia assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. É mais ou menos assim, os pais comeram muito doce e quem ficou com o dente estragado foram os filhos. Mas Jeremias, ele declara, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, porque a alma que pecar, essa morrerá. E esses meninos aqui, esses filhos de Corá, eles são um exemplo claro do que Deus falou também através do profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 18:20 diz assim, a alma que pecar, esta morrerá, porque o filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Então eu posso escolher fazer diferente, eu posso escolher, decidir, servir a Deus, amar a Deus com todo o coração, em nome de Jesus. E esses jovens, então, eles começam esse salmo, não é? Declarando aquilo que eles viveram lá. O Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Irmãos, eu amo essa palavra sempre aqui, porque ela faz toda a diferença. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Você sabe que a palavra refúgio, Deus é o nosso refúgio, a palavra refúgio vem do verbo fugir. Fugir para. Ou seja, quando nós estamos cercados por todos os lados de caos, de incertezas, de inimigos, o que é que nós devemos fazer? Fugir para encontrarmos refúgio no Senhor. É isso que esses jovenzinhos estão dizendo. Porque muitos que você conhece, eu conheço, talvez até mesmo nós, quando nós estamos enfrentando lutas tão difíceis, não é? Porque imagina esses jovens aqui viram os pais, os tios, os amigos, serem tragados vivos pela terra que se fendeu. Eles estavam realmente numa situação de muito sofrimento. Mas eles não se refugiaram nas coisas nem nas pessoas. Eles declaram, o Senhor, Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente, bem oportuno, na hora da adversidade, na hora da tribulação. E quantas pessoas nós conhecemos que quando estão na tribulação, encontram refúgio onde? Na comida. Quantas pessoas fazem da comida o seu refúgio? A compulsão pela comida, a compulsão pelos doces, não é? Come 24 horas por dia, se deixar, porque tenta encontrar refúgio na comida, outros tentam encontrar refúgio na comida e na televisão. Você já deve ter visto inúmeros filmes, não é? Americanos, de pessoas que estão na luta, quebra de relacionamentos, problemas com os filhos, tantos problemas de saúde, sentam na frente da televisão horas e horas e horas comendo. Outras pessoas encontram refúgio onde? Procuram refúgio onde? Nas compras. Está com luta, vai fazer compra. Porque traz um sentimento de alívio, de poder, não é? De satisfação. Outros encontram o alívio onde? O refúgio onde? No isolamento. Se isolam. Não querem conversar com ninguém, não querem falar com ninguém, querem ficar fechadas. Irmãos, nós precisamos de buscar refúgio no Senhor.
Muitos encontram refúgio nas futilidades, você sabia? Nós, mulheres, somos mestres em buscarmos refúgio nas futilidades. Por exemplo, nós estamos com uma luta terrível, vamos fazer o quê? Cortar o cabelo. Porque aí a gente se sente um pouquinho... Mas eu não estou na luta, não, por isso que eu cortei o cabelo, não, viu, irmãos? É velhice mesmo que o cabelo vai caindo e tem que fazer uns cortezinhos. Mas eu me lembrei agora de uma situação que eu vivi. Eu namorei por um tempo, assim, muito curtinho, um rapaz. Tu não sabes disso, tu não sabe disso. Quem sabe disso é a pastora Cida. Eu era bem novinha. O rapaz era um homem de Deus. Bonito, um homem de Deus. Pregador. Só que ele era muito radical. Ele era muito crente. E eu era crente também. Mas eu não era radical igual ele. E o meu cabelo era comprido. E ele gostava de moça de cabelo comprido, que fosse crente daquelas que usam saia comprida, sabe? Toda assim, não pode usar batom nem nada. Mas, pronto, rapaz simpático, tal. Aí, um dia, ele passou para a igreja e me viu na praça do nosso bairro jogando vôlei com os meninos da escola. Irmãos, eu não gostava muito dele. Eu não era apaixonada por ele. Pronto, eu não sei explicar por que eu fiquei com aquele rapaz, né? Nós até tivemos um namoro, sim, público, né? Foi uma coisa, assim, um pouco séria. Mas eu falava assim, esse rapaz é tão sistemático que eu acho que eu não vou conseguir ficar com ele. Porque eu não sou desse jeito, eu não sou tão radical assim e tal. E aí ele me viu jogando vôlei na praça e falou assim, assim nós não podemos continuar. Porque jogar vôlei na praça não é coisa de moça crente. Aí eu falei assim, que raiva, quer ver o que eu vou fazer? Assim ele vai terminar comigo mesmo. Fui lá, cortei o cabelo curtinho. Não deu outro. O rapaz, quando chegou e me viu com o cabelo curto, terminou comigo. Mas muitas vezes isso foi só um exemplo, né, para mostrar como é que nós, muitas vezes, nos refugiamos. Isso foi um problemazinho. Mas muitas vezes vamos lá cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer uma unha, porque a gente precisa se sentir melhor e vai se refugiando nas coisas. E aqui os filhos de Corá, eles disseram, não, é o Senhor que é o nosso refúgio. Nós vamos correr para Ele nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nos momentos de adversidade, porque o Senhor é nossa fortaleza. O socorro bem presente na angústia e nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? É um lugar alto. É um lugar forte, é um lugar firme. E quando nós estamos numa fortaleza, nós temos uma visão melhor de tudo que há embaixo, irmãos. E eu amo o que disse Salomão em Provérbios 18, 10, que diz assim, torre forte é o nome do Senhor. Vamos ler juntos? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Sabe quando nós estamos na luta, naquela luta que a gente sabe que não há o que fazer, só a intervenção de Deus para operar em nossa vida algum milagre? Sabe o que a gente deve fazer? Cantar a Bíblia. Mas eu não conheço um louvor que fala, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Mas eu mesmo faço a música. É o Senhor mesmo que vai ouvir. Se tiver com a voz feia, desafinada, o que eu posso fazer? O Senhor recebe o coração. Então, vamos cantar a Bíblia, vamos cantar os salmos, irmãos. Porque o nosso coração vai sendo cheio e vamos nos refugiando no Senhor. E à medida que vamos nos refugiando no Senhor, buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor em devoção, nós vamos vendo as coisas de outra forma. Amém? E esses meninos, eles continuam dizendo assim, olha, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, não temeremos. Não temeremos ainda que, ou embora a terra trema. E eles viram isso. E os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Eu tenho muito respeito pela natureza, muito respeito mesmo. Eu tenho muito respeito pelo mar.
Eu não vou lá em Nazaré e desço lá na praia, não. Há poucos dias atrás morreu um profissional do surf brasileiro. Eu tenho muito respeito pelas chuvas fortes. Não gosto de conduzir quando está a chover muito. Tenho muito respeito pelos ventos fortes. E eu acho que todos nós deveríamos ter um pouco de respeito pelos animais selvagens, ou seja, pela natureza, pelos perigos que a natureza traz para nós, não é? E esses rapazes disseram aqui sobre a terra. O que seria hoje, em nosso contexto, a terra tremendo? Não seria os terremotos? Não seriam os sismos? Não seriam os vulcões, os furacões? Olha como nós estamos observando instabilidade na própria natureza. Lisboa já foi destruída por um terremoto. E, segundo os especialistas, pode acontecer de novo. O que seriam os montes se afundando no coração dos mares? Não seriam as ilhas se afundando? E quantas ilhas já estão deixando de existir? O que seria aqui o estrondo das águas turbulentas que esses rapazes falam? Não seriam os tsunamis, as tempestades, as ondas revoltas? E os montes que são sacudidos pela fúria dos mares? Rochas que se desprendem, neves, não é? Avalanches. Quantas instabilidades. E eles disseram diante de tudo isso, não temeremos. Será que esses jovens, irmãos, eles não temeram mesmo quando eles viram a terra se abrir e tragar seus pais e todas aquelas pessoas? Porque não foi só aquele grupo que se rebelou que morreu, tragado pela terra, não. Havia lá, diante do tabernáculo, 250 levitas que tinham incensário, que estavam também na mesma rebelião. E sabe o que Deus fez? Quando a terra se abriu, alguns morreram lá. Mas esses aqui que estavam diante do tabernáculo, os 250, Deus mandou fogo direto do altar neles, e eles foram incinerados. Incinerados. A Bíblia fala que eles se tornaram um montão de cinzas. 14.700 pessoas, depois disso, morreram de uma praga. E teve que Arão tomar o incensário e ficar entre vivos e mortos, orando para que a praga cessasse. Então, só aqui a gente viu 15 mil, fora as centenas que morreram quando a terra se abriu. Esses rapazes, eles realmente estavam vivendo ali tempo de luta. E eu creio que sim, eles temeram. Quando eles falam não temeremos, eles estavam fazendo uma declaração de fé. Mas não que eles não iam temer, que eles não iam ser atacados pelo medo. E nós também somos atacados pelo medo. Não se sinta menos crente. Não se sinta menos filho de Deus porque você sente medo. Porque você sente receio de muitas coisas. Nós não somos super-heróis. Não somos super-heróis. Pode ter até alguns cânticos aí, evangélicos, que falam que a gente é super-herói. Nós não somos, não. Nós não somos super-crentes. Nós não temos uma roupa azul e vermelha, com S grandão aqui, e com a capa azul ou vermelha, sei lá, e a gente voa, e tem olhos, não é? De visão de raio-x. Nós não somos. Nós somos pessoas normais, e nós tememos. Mas sabe o que o salmista Davi ele fala sobre o medo? Eu amo demais essa expressão de Davi no Salmo 56, verso 3. Ele diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Não parece um paradoxo? No dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Parece aquele pai daquele menino endemoniado, né, surdo-mudo, chega para Jesus e diz: Senhor, por favor, meu filho está terrivelmente doente, endemoniado, mas como ele fica assim? Como é que ele fica? Ele cai no chão, ele fica escumando, e ele se debate, se machuca todo. E aí Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu posso fazer um milagre, mas tu crês? Tudo é possível que crê. E aquele homem chorando, irmãos, olha que texto tremendo, aquele homem chorando vira para Jesus e diz assim: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ou é crer ou não crer? Nós sabemos o que é isso, irmãos, essa mistura de sentimentos, essa mistura, não é? De guerra entre espírito e alma, entre razão,
não é? E aquilo que é realidade, a nossa razão tenta. A razão, ela não quer crer, mas o Espírito crê, porque sabe. Então, Davi disse assim, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E aqueles jovens estavam exatamente nessa posição. Não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem para o meio dos mares, ainda que os montes sejam abalados pela fúria das águas, nós não temeremos. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que tudo que é movível, tudo que há na terra é movível, tudo que há na terra é instável. Tudo que há na terra que os nossos olhos podem ver são coisas abaláveis, irmãos. Olha para as nações, elas estão vivendo numa insegurança terrível, não há lugar seguro na terra mais, não há. Olha para todas as nações, senta para assistir os documentários, para assistir o Jornal Nacional, para assistir comentaristas da geopolítica, nós vamos ver que o mundo está num caos. O mundo está como essa terra que se abriu tragando vidas e vidas e vidas. Olhamos para as finanças do mundo, estamos vivendo a insegurança e a incerteza do dinheiro. A instabilidade das riquezas. Quantos bilionários perderam bilhões? É que não faz muita diferença, porque eles têm tantos bilhões que perder 10 bilhões não faz tanta diferença. Mas quantos da classe trabalhadora estão perdendo tudo? Porque há uma instabilidade financeira. E a instabilidade nas relações, nós estamos vendo como nunca. Pais contra filhos, filhos contra pais. Maridos contra esposas, esposas contra maridos. Nós estamos vendo uma geração de muita instabilidade nos relacionamentos. Há uma instabilidade no universo. Eles mesmos aqui no Salmo, no verso 6, eles dizem o quê? Nações se agitam, reinos se abalam. Parece que eles estão falando dos nossos dias. Irmãos, e domingo passado ainda falei isso, nós estamos pertinho de ir embora. Nós estamos pertinho de ir embora para a nossa casa, para nós estarmos para sempre com o Senhor. Até os cientistas do mundo sabem disso. Você sabia que até os cientistas ímpios já chegaram à conclusão que só faltam 90 segundos para o fim do mundo? Nós estamos como Isaías, a perguntar, guardas, o que falta da noite? O que falta para acabar a noite? Quanto falta? Segundo a ciência, faltam 90 segundos. E muitas pessoas estão atribuindo, não é, as mudanças climáticas ao aquecimento global. Mas nós já não estamos tendo mais 24 horas por dia, irmãos. Isso é comprovado pela ciência dos nossos dias. O eixo norte e sul está se movendo e o relógio está assim, ó, mais acelerado. Até a própria palavra diz que os últimos dias seriam abreviados ou serão abreviados. Então, nós estamos vivendo, sim, não é? E montes aqui na Bíblia sempre se remetem a problemas. Montes remetem a obstáculos, a algo difícil de ser superado. E o que esses jovens estavam declarando é: a terra pode tremer, os mares podem se agitar, as montanhas podem ruir, mas nosso coração estará em paz. O nosso coração estará em paz. E eles declaram 2 vezes, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E isso tem de trazer o quê? Segurança para o nosso coração. Porque o Senhor fala aqui no verso 10 o quê? Aquietai-vos, parem de trabalhar, parem de agir pelas vossas próprias forças. Parem de tentar construir a vida pelas próprias forças, pela própria inteligência, pelo próprio intelecto. Parem de trabalhar, parem de agir, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E quando nós sabemos que Ele é Deus, nós aquietamos o nosso coração. Que Ele diz que será exaltado sobre a terra, será exaltado sobre as nações. O que nós fazemos quando não há o que fazer? Ou tentamos dar murros em ponta de faca, ou dar murros no ar,
ou descansamos no Senhor? O que fazer quando a enfermidade bate à nossa porta? O que fazer quando um ente querido morre? Um filho, um pai, uma mãe. O que fazer quando nós estamos em situações que nós não temos o controle sobre? Descansar no Senhor. Aquietar o coração e saber que Ele é Deus. Por exemplo, teve uma vez que nós estávamos numa viagem, eu e o pastor Eduardo. Aí nós fomos fazer uma conexão de Milão para cá. E o nosso voo foi cancelado. Estava muito vento, o clima estava difícil. Mas eles foram lá e disseram, olha, nós colocamos vocês num outro avião. Irmãos, pensa no avião. Cabia 14 pessoas dentro. Avião pequenininho. Colocaram ele de um lado e eu do outro. Acho que foi para fazer equilíbrio, né? E Eduardo não tem medo de andar de avião. E ficou preocupado. Eu vi que ele estava orando o tempo todo. E quando ele está orando o tempo todo, eu sei que ele está preocupado. E eu estava ali, Senhor, e agora? E aí, se eu soubesse, eu não ia. Eu falava que não queria, que me colocasse num voo amanhã. Mas, irmãos, o aviãozinho balança demais. Nós já viajamos no maior avião do mundo. A gente não sente nada, nada. Tem não sei quantas centenas de pessoas dentro e não sente nenhuma turbulência. Até dá uma pantufinha para a gente andar no avião para não fazer barulho. Mas aquele teco-teco ali, aquele aviãozinho pequenininho. E sabe o que foi pior? O pior foi quando nós estávamos chegando já, passando a França, que a hospedeira passa e fala com a outra assim. Eram 2 hospedeiras só, porque é bem pequenininho o avião. Ela disse assim, eu não sei o que está acontecendo, está balançado demais, é porque tem muitos ventos nos Pirineus, ali entre a França e a Espanha, os montes Pirineus. Olha, se calhar vai ter que parar antes, vai ter que aterrar antes, porque não temos combustível para chegar a Lisboa. E eu ouvi. Irmãos, eu não gosto de andar de avião, não é à toa não, viu? Já passei muitas experiências. Mas o que você faz numa situação dessa? Eu sei hoje o que fazer. Não tenho o que fazer, como diz a pastora Cidá? Tem o que fazer? Faz, não tem o que fazer. Não tem como apertar ali a campainha para parar o avião, como um autocarro faz. Então, descansa no Senhor. Fala, Senhor, a minha vida, eu sei que eu tenho um dia para vir e um dia para ir. Se hoje não é o dia para o Senhor me levar, então não vai acontecer nada, eu vou descansar. E eu vou tentar pensar em outras coisas. Sabe, teve uma outra ocasião, os irmãos aqui sabem dessa ocasião, nós estávamos vindo de Nova York à noite, direto para Lisboa. Quando deu 2 horas de voo, a gente sentiu que o avião estava fazendo curvas demais. A gente sabe, não é? Quando está fazendo curvas. E aí o comandante disse assim, olha, quero informar que nós estamos voltando para Nova York, porque uma das nossas turbinas deu problema. Ele não falou que a turbina deu problema, ele falou, teve uma avaria no avião. E aí o Eduardo, aí eu, Senhor, eu vou ficar calma, Senhor, não vou ficar nervosa. Se eu ficar nervosa, ele já está ali. Aí passou o hospedeiro, ele chamou. A senhora pode me explicar o que está acontecendo? E é uma hospedeira hispana. Então, ela falou com ele em espanhol e disse assim, uma das turbinas parou de funcionar. Um motor não funciona. Aí o comandante falou lá assim, quando nós aterrarmos em Nova York, vocês vão ver muitos caminhões de bombeiros, mas é o procedimento normal, não tenham medo e tal. Aí 2 horas voltando, irmãos, sem uma turbina, aquele voo cheio. Aí sabe o que eu fiz? Fiquei quietinha e falei, Senhor, o que eu vou fazer? Lembro da Cidá, pastora Cidá. Cindy, não tem o que fazer, não faz nada. Alguém está controlando esse voo. Alguém está controlando esse avião. Você não tem como controlar nada. Calma. E a doutora Ailma me ensinou um exercício que eu quero ensinar para os irmãos, que tem sido uma bênção. Expirar e inspirar. Quando nós estamos em situações difíceis, que nós perdemos o controle, vamos expirar e inspirar. Então, é mais ou menos assim. Está vindo aquele ataque, né? Aquele pânico, aquele medo.
Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós sabemos que nenhum servo que anda na vontade de Deus morre fora da hora. Então, a gente vai expirar aquilo que a gente está sentindo de ruim, de mal. Faz assim, sai de mim todo medo, em nome de Jesus. Aí, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, diz a palavra. Eu ando embora agora toda insegurança. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. E você vai expirando tudo que é ruim, que está dentro de você. E vai inspirando a palavra. Vai inspirando a palavra. Quando você vê, você está tão cheio da palavra, você está calminho. E eu já passei muita situação, mas estou aqui hoje para contar que ninguém vai morrer antes da hora, irmãos. O Senhor está conosco, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem para o meio dos mares. O Senhor é nossa torre forte, é nossa fortaleza, nosso refúgio. E onde nós estivermos, nós podemos estar com Ele. Porque Ele está sempre conosco. Uma das situações que marcaram a minha vida nessa última viagem a Israel foi no Monte das Bem-aventuranças, que é o meu lugar favorito em Israel. E é um monte, porque você está naquele monte, você vê logo o Mar da Galileia lá embaixo. É um lugar lindíssimo. E nós estávamos ali no mesmo lugar em que Jesus disse assim, olhai para as aves dos céus. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela bebida, nem pela roupa. Olhe para as aves dos céus, elas não trabalham, não compram fiado, e o Pai as alimenta. Olhe para os lírios do campo, que hoje estão tão lindos e amanhã são lançados no fogo. Olha, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio do campo. E nós estávamos lá, o Carlos estava dando a ministração, e quando ele terminou a ministração, nós estávamos ali ouvindo o som do vento. E os pássaros a cantar. Que lugar maravilhoso. E eu lembro que eu disse para os irmãos assim, vamos ficar todos quietinhos, irmãos. Vamos ouvir. O que nós estamos ouvindo? E os pássaros a cantar. Quem estava lá nessa vez? Foi assim, não foi? Nós ouvindo os pássaros a cantar naquele lugar em que o Senhor trouxe ao nosso coração essa palavra. Não andeis ansiosos. Olhem para as aves do céu. Eu não sei se você conhece aquele hino antigo, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas o título desse hino em inglês não é Sou feliz. É Vai tudo bem com a minha alma. It is well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. E o homem que escreveu esse hino, lá em 1800 e tal, ele era um homem riquíssimo, de Chicago, nos Estados Unidos, mas que gostava de vir sempre para a Europa, para acompanhar o evangelista Moody nas suas campanhas. Um dia, ele tinha 4 filhas e um filho menino. Um dia, o filho de 1 ano, o único rapaz, morreu de febre, de repente. Ele ficou com 4 filhas. E um dia teve um incêndio que foi considerado o pior incêndio dos Estados Unidos, e aquele homem perdeu quase toda a sua riqueza naquele incêndio. Pronto, mas depois disso, ele está para vir para a Europa, para a Inglaterra, encontrar o Moody, e decide vir com suas filhas e sua esposa. Quando chega em Nova York, vão pegar o navio, ele lembrou-se que tinha um compromisso e mandou a esposa e as filhas na frente. Ele encontraria elas depois, e depois eles ainda iriam para Jerusalém, porque ele era um sionista. Ele trabalhava para que as promessas de Deus se cumprissem, trazendo de volta os judeus para Israel. Só que no caminho, o navio em que estavam sua esposa e suas 4 filhas bateu num cargueiro e o navio se afundou. E as 4 filhas morreram. A mulher conseguiu sobreviver, morreram 90 e tal pessoas nesse naufrágio. E a esposa, quando chegou na Inglaterra, mandou uma mensagem ao marido dizendo, cheguei, porém sozinha. E ela conta, não é, o que aconteceu com as filhas. E aquele homem depois pega o navio e vai se encontrar com sua esposa na Inglaterra. E quando passa no meio do oceano, falaram que foi ali que o navio com as suas filhas tinha sofrido um acidente e elas tinham morrido. E ali naquele lugar, ele faz esse hino. E o hino começa assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições,
que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem consegue em tempos de tribulação declarar, vai tudo bem com a minha alma? Porque Jesus, ele disse lá em João, capítulo 14, 27, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu imagino Jesus falando isso com a mão erguida. Deixe-vos a paz, com uma calma, sabe? Jesus falando essa parte com uma calma. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. A minha paz, a minha paz. Eu sou o príncipe da paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é incerta, a paz do mundo é momentânea, mas a paz que eu dou é eterna. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. E esses jovens vão mais profundos. Nos versos 4 e 5, eles dizem assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Irmãos, de que cidade esses meninos estão a falar? Eu me perguntava, porque eles estão falando de caos, 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 caos por todos os lados. Terra tremenda, montes para os mares, os montes se afundando, os montes se abalando pela fúria das águas. De que cidade eles estão falando? Aí eles saem de um cenário caótico para um cenário de paz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio na cidade que faz essa cidade se tornar alegre. Que cidade é essa? E aí eles respondem aqui a minha pergunta. Porque eles estão dizendo assim, o lugar santo, onde habita o Altíssimo. Ou em outra versão, o santuário das moradas do Altíssimo. Eles estão se referindo ao tabernáculo. Põe para mim aquela imagem. Onde era o santuário das moradas do Altíssimo enquanto o povo esteve no deserto? Ali, no tabernáculo. Está vendo aquele lugar que tem fumaças, luz? Ali eram as moradas do Altíssimo. O Senhor disse, Moisés, eu quero fazer um tabernáculo para eu habitar no meio do meu povo. E eu vou habitar no meio do meu povo através da Arca da Aliança. É minha presença. A Arca da Aliança tinha uma tampa chamada de propiciatório, que quando vinha a glória de Deus, vinha sobre ela. E ficava a glória de Deus ali. As tribos todas à volta, as 12 tribos à volta do tabernáculo, e Deus estava ali. Então, quando esses 3 rapazes, eles veem o que estava acontecendo de caos ali, não é? Daquelas pessoas morrendo enterradas vivas. De repente, eles têm outra visão. Eles olham agora para o tabernáculo. O lugar onde eles limpavam, eles cuidavam, e eles sabiam que aquele ali era um lugar de paz, porque ali era o lugar da presença de Deus, irmãos. Deus está no meio dela. Tudo à volta está sendo abalado, mas onde há a morada do Altíssimo não é abalado. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Por isso que os reinos se movem, a terra se abala, mas o Senhor levanta a sua voz do seu santuário e a terra se derrete. Então, lá no Antigo Testamento, o Senhor habitava assim no meio do povo. E esses 3 jovens estavam dizendo o quê? É lá que eu tenho que estar. É lá que nós temos de estar. Porque se nós ficarmos olhando o caos aqui à volta, nós também vamos temer. Nós também vamos perecer. Nós também vamos ser contaminados pela incredulidade, pela murmuração, pela rebeldia, pela desobediência. É lá que nós precisamos estar. No santuário das moradas do Altíssimo. É para lá que eu vou me refugiar, é para lá que eu vou fugir. E onde está hoje esse lugar? A arca não está mais na terra fisicamente. Não tem mais a Arca da Aliança, o Senhor a tirou.
No templo de Herodes, quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus morreu na cruz e deu o brado, está consumado. Quando rasgou-se o véu de cima para baixo, onde estava a Arca da Aliança? Já não estava mais lá. Diga assim, está aqui, ó. Aqui as moradas do Altíssimo, aqui, ó. Aqui o santuário das moradas do Altíssimo está dentro do templo do Espírito Santo. O tabernáculo vivo e ambulante de Deus é você, sou eu. É aqui que tem de ter paz, irmãos. Tudo à nossa volta pode estar ruindo, mas aqui dentro não. Sabe aquela história que muitas vezes quando Deus não acalma a tempestade, Ele acalma o marinheiro? Quantas turbulências já passei em aviões. E eu orando, Senhor, essa turbulência pode não passar, mas acalma o meu coração. Nós vivemos um terremoto no Japão, e ele que não tem medo de nada, me acordou 6 horas da manhã. Dinha. Nós estávamos no 8º andar, irmãos. O terremoto aconteceu a 200 quilômetros de distância onde nós estávamos. E eu sou muito sistemática, confesso que sou sistemática. Ele não. É, por isso que vai viver muitos anos. Eu também vou, em nome de Jesus. Mas vou viver com cabelos mais brancos, né? E eu, quando chego no hotel, já deixo a minha mala sempre arrumadinha. Eu não fico tirando tudo da mala, fica tudo espalhado, não. Eu usei esse sapato hoje, está aqui. O outro eu guardo na mala. Está tudo guardadinho, tudo arrumadinho. Coisa da casa de banho, não fico tirando tudo da minha necessaire, não. Deixo tudo ali dentro. Se acontecer alguma coisa, eu já estou pronta para ir embora. Ele não, tira tudo. Tudo que os irmãos imaginam, ele tira da mala, irmão. Tudo. Até ferramenta, eu acho que ele deve tirar da mala quando viaja. Porque ele tem tudo. Até balança para pesar mala, ele tem tudo. E aí, 6 horas da manhã, ele, Dinha, não está sentindo, não? O prédio está assim, ó. Aí eu, não. Aí eu levantei, irmão, foi assim, ó. Aquilo tudo é preparado, né? Depois é que o senhor lá do hotel disse que estava tudo preparado, mas a gente não passa por aquilo. Então, a gente não tem estrutura emocional. E ele estava assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. Aí, na mesma hora, várias pessoas daqui de Portugal viram antes aqui, mandando mensagem. Pastora, está tudo bem com vocês? Aconteceu um sismo muito terrível aí no Japão e tal. Aí eu desci correndo da escada, botei meu chinelo de dedo, meu óculos, meu telemóvel, peguei, desci correndo. 8 andares pela escada de ferro que tinha por fora do prédio e vem ele atrás. Aí ficamos um tempão lá, sentados. O senhor disse, calma, está tudo bem, não vai acontecer nada. E a gente estava... Quando deu assim umas 3 horinhas, eu corri lá em cima e disse para ele assim, não fico aqui mais. Corri lá em cima, peguei minha mala e saí correndo. Só que ele, quando chegou no quarto, as coisas dele estavam todas... Eu disse, eu vou esperar no 8º andar. Aí, posso contar, Du? Posso não, né, Du? Posso não, né? Posso? É que deu dor de barriga nele, irmãos. Aí ele está assim, não vai embora não, me espera. Aí eu esperar tu ir à casa de banho e depois fazer tuas malas. Aí eu estou descendo a escada e ele está gritando de lá. É nessas horas que a gente conhece as pessoas. Irmão. É o amor que a gente vai ver, ó. É o amor é testado nessas horas, irmãos. Mas, irmãos, o que aqueles 3 jovens estavam dizendo é que na presença do Senhor havia segurança, havia paz, havia vida, havia descanso. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eles não estavam vendo rio nenhum. Fisicamente não havia rio nenhum ali. Era um deserto. Às vezes nós olhamos a nossa vida, também não vemos rio, não, mas aqui dentro de nós aqui estão fluindo águas vivas por causa da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos olhando o mundo cada vez mais caótico. Tanta rebelião. Você já reparou em nossos dias? Quanta rebeldia, quanta desobediência.
Quantas pessoas no mundo todo, não estou dizendo que é só no mundo ocidental, no mundo todo, querendo viver de acordo com a sua própria vontade. Irmãos, nunca houve uma geração que afrontasse tanto a Deus quanto essa nossa geração. Porque está numa escala mundial. Igrejas brincando de ser igrejas. Tanta gente pregando a palavra de Deus, fazendo tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Pessoas estão provocando a ira de Deus. Eu não sei se você viu a reportagem desses últimos dias, de quantas crianças mudaram de gênero. Fizeram cirurgias para mudarem de gênero. Os pais aprovando. E o que o pastor Cote falou, não sei quem é pior, se são os pais ou se são os médicos. Um menino que chamou a atenção, um menino de 10 anos, irmão. Uma menina de 10 anos, 11 anos, já com seiozinho. Mostrando aqui as cicatrizes da cirurgia. Se transformou num verdadeiro rapaz, no verdadeiro entre aspas, né? Porque não é um rapaz. E os pais aprovando. Olha, nem adolescente os pais devem aprovar fazer tatuagem, você sabia? Porque o adolescente, ele é volúvel. Um dia ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Quantas coisas eu queria na adolescência que depois de ser adulta eu já disse, meu Deus, mas como é que eu podia ter querido aquilo, desejado aquilo? Não tem nada a ver. E a tatuagem não sai, então a pessoa se arrepende, mas não adianta mais se arrepender, já está no corpo dela. Da mesma forma, mudar de gênero, não é? Deixar uma criança mudar de... Criança não sabe de nada, criança é criança. Você que está aqui, que tem 12 anos, me desculpa falar, você é uma criança. Você não é adulto, você está entrando na adolescência, daqui a pouco vai ser um jovem. Mas quando você precisa ir no médico, que tipo de médico você vai? Que especialidade? Pediatra, então é criança. A gente não gosta que fala que a gente é criança nessa idade. Mas é verdade, irmãos. E o que nós vamos fazer? Vamos correr para o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Vamos ficar de pé.